Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui no nosso estúdio Atibaia Jardim. Meu nome é Daniel, tenho aqui comigo o doutor Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor? Boa tarde. Mais uma gravação. Mais uma gravação para conta para os nossos colegas advogados. É, eu- Doutor, hoje o tema é livre, é isso. vamos falar sobre direito. O tema é livre, mas a gente já tem um monte de Tem. questionamentos Olha, aqui é o sobre o seguinte, direito. uma regra que nós impomos aqui é, toda vez que algum colega vir conversar conosco aqui nesse podcast, ele tem que falar sobre um caso, particular dele. É Seja isso. civil, seja criminal, seja trabalhista, a esfera que o colega, fizer parte aí, Atuar. atuar. Eu vou começar comigo, vou falar de uma questão que eu acredito que para muitas pessoas, isso gira em torno de uma lenda, né, e tenho certeza que alguns outros colegas já foram abordados, assim como eu fui essa semana, de uma cliente chegar para mim, doutor, e falar que, não poderíamos executar a pensão alimentícia dela com o pedido de prisão se não tivesse 3 pensões atrasadas, acumuladas, né. E eu expliquei para ela que não há necessidade, né, de se acumular 3 pensões alimentícias para entrar com ação de execução. Ela imaginava que para entrar com a execução deveria atrasar 3. Na verdade, Duas não poderia. o ex-marido dela, pai dos filhos, falou que não iria pagar a pensão, que ele estava despreocupado, que ele ia atrasar uma, 2 pensões, até 3 pensões, não daria nada para ele, que ele poderia a qualquer momento pagar e que não dava nada e que atrasar uma pensão não poderia pedir prisão para ele. Eu E expliquei aí? para ela que o Verdade ou mito? mito, mito. O Código de Processo Civil fala que pode ser executado pelo rito da prisão, né, as 3 últimas pensões. E ela não fala lá, o código não fala que são, 3 pensões cumuladas. Então basta que o devedor de pensão alimentícia esteja inadimplente em uma pensão, que pode sim executar e E cobrar. eu acho que esse posicionamento do legislador quando fez a cláusula foi justamente até para proteger a liberdade do devedor, porque imagine se pudesse executar sob rito de prisão sem limite. Então Sim. aí a pessoa deve rios de dinheiro de pensão, aí anos de pensão, o alimentado, ele vai alimentado que fala? É o alimentado, É, o o alimentante? alimentante e o alimentado, né, É. alimentante é Tá, o quem paga. alimentado ele vai executar quem paga os alimentos para ele, sem um limite retroativo, Sim. entendeu? Então acho que Ó, acredito que foi até para proteger. sim, mas olha, sinceramente, É, doutor, sinceramente, eu acho que o devedor de pensão alimentícia só paga quando a água bate na bunda, eu sei. tá. 3 pensões, eu ainda acho pouco para prisão, com todo respeito, tá. Eu ainda sou pagador de pensão alimentícia, Se eu tenho vários o colegas que pagam, mas, você estipular uma prisão civil para apenas 3 pensões, com todo respeito, eu acho muito pouco, porque aqueles 3 alimentos que é o mais urgente, que a pessoa precisa para pagar as contas, para se alimentar, a gente está falando de alimentos, né, valores de caráter alimentar, é urgente. Mas eu aumentaria, se eu pudesse dar um palpite para o poder legislativo de mudar a lei, pelo menos 5. doutor, mas nós temos no escritório lá algumas ações de alimentos, e a gente tem notado que o juiz ele força para tentar resolver Sim. antes de decretar a prisão. Ele tenta diversas vias, inclusive a via da conciliação, né. Então, por exemplo, nós temos um processo lá que o juiz demorou, poxa, quase 3 anos para pedir para decretar a prisão do devedor. Não é na terceira vara civil não, né? Não, Ah, não tá. é de Atibaia não, é Então tá. da capital, é uma ação Tá. recente do escritório Aham. da capital. Então ele demorou quase 3 anos para Sim. decretar. Mas antes disso, a defensoria com o Ministério Público e o judiciário incentivando tentou diversas vias antes de decretar a prisão, entendeu? Então, olha só, o procedimento da execução no direito de família, ele tem um diferencial, né, as ações de família, ela tem um diferencial de tentar lá uma conciliação.
né? Então existe previsão legal para tentar uma conciliação nas ações que versam sobre família. E a execução de alimentos pode e é uma das ações que versam sobre o direito de família, né? Mas é incrível que a gente consegue receber as três pensões pelo rito da prisão muito fácil, muito rápido. Uhum. Antes da pessoa ser presa, normalmente recebe muito rápido. E quando a pessoa é presa, não leva mais que 3 dias para ser pago e receber, Aí porque brota dinheiro do os nada. familiares se juntam, levantam o dinheiro e paga, né. Sabe que eu tive um caso uma vez que era alimentos mesmo, e era o meu escritório que cuidava dos alimentos, e aí o magistrado no rodapé tava o telefone, o meu telefone, o celular, né? Uhum. E o magistrado me ligou. Ó, o magistrado O ligou. magistrado me ligou, até estranhei, ele se identificou, e aí eu até fiquei meio assim no começo. Aí ele falou: não, sabe o que que é? Que tem um caso aqui que você está pedindo a prisão. Olha, isso aí pode abalar a relação do pai e filha pelo resto da vida. Você não quer rever isso aí, doutor? Tem certeza que você quer continuar com esse pedido? Você não quer tentar conversar uma última vez com o pai? Porque uma vez que eu decretar, não dá para voltar atrás mais. Uhum. O juiz me ligou, preocupado com a prisão do alimentante, Sim. entendeu? E aí foi que eu pedi para ele segurar a decisão. Eu falei: segura a decisão, por favor, excelência, que eu vou fazer contato com a moça. Exequente, né, Ela sua tinha mãe. já feito 18 anos no curso do processo. Ela fez 18 anos e aí a gente regularizou a representação. Sim. Inclusive é um tema até legal para explicar o que que é representação, quando o alimentado faz 18 anos no curso da execução, o que que tem que ser feito. Isso é um tema legal para se esclarecer. Sim. Mas enfim, e aí eu entrei em contato com ela e olha para você ver o juiz, né, tem um sexto sentido, né. Ela falou: "Ah, tem razão, doutor, eu acho que eu não quero seguir com isso para frente. Eu quero fazer um acordo com ele, eu não quero meu pai preso, mas eu quero que ele pague. Parcela para ele nem que seja em 100 vezes, doutor. Vamos tentar fazer um acordo com ele". E acabou evitando. O magistrado evitou a prisão, porque o pedido já tinha sido feito, era só ele Uhum. decretar, né, que já tinha esgotado todas as É vias. uma atitude excepcional. É excepcional, É uma mas exceção à regra. ocorreu. Ele ligou É. e esse foi de Atibaia, Atibaia. é. E aí voltando na questão da representação, o menor está representado por sua genitora nos autos de execução de alimentos. Uhum. No curso da execução, Completou 18 o anos. menor completa 18 anos. Ele passa a ser responsável. ele passa a ter capacidade civil. Sim. E aí, processualmente, o que que acontece? É necessário pegar uma procuração daquele que era menor para maior, fazer a regularização processual. Por quê? A partir do momento que o menor, que é o menor púbere, o púbere é aquele acima de 16 anos, ele é assistido, ele não é representado. O representado é menor de 16 anos, ele é considerado menor impúbere, ele não Certo. tem capacidade civil nenhuma. O maior de 16, ele é assistido, então ele é menor púbere. O menor de 18 anos, mas acima de 16, ele é assistido pela mãe, né? No caso, pela mãe, se for o pai que esteja executando contra A a mãe. mãe também, né? Então, Uhum. assim, direitos iguais, né? Vamos pensar. O fato é que ele é assistido e quando ele completa 18 anos, aquela procuração que foi outorgada ao advogado para o início do processo, enquanto ele não tinha capacidade civil plena, ele perde a validade, a procuração. É automático. Automático. Basta o cartório perceber que o menor completou 18 anos, maioridade, Acabou. que 18 anos é automático. todos os atos a partir dali, então, Preci- tecnicamente são. Tá sem advogado. Tá sem advogado. Porque a procuração foi outorgada pela mãe, Tá. né? Então, assim, precisa haver a regularização da representação processual. E normalmente a vontade da mãe não é a vontade do filho. Exato, aí Muito muda. embora a mãe às vezes sustenta o filho, mas a Sim. vontade da mãe não é a mesma do Não filho. é, Então, às vezes a mãe quer, não, continua, eu quero que prenda. E aí o filho passou a ter a capacidade civil Sim. e fala, não, não quero. E eu vou falar uma coisa que aconteceu com um caso que eu tive aqui de família. Para quem não sabe, eu sou advogado civilista, só faço civil, não faço criminal, não faço trabalhista.
e eu tive uma oportunidade numa situação de uma execução de alimentos e foi feito um acordo, eh, enquanto o menor púbere, assistido pela mãe, foi feito um acordo de parcelamento, ok? Doutor, só um gancho. Dos 16 aos 18 ele é assistido pela mãe. Assistido. Dos 16 para baixo ele é representado. Representado. Perfeito. Representado. Então, assim, o menor assistido pela mãe fez um acordo numa execução de alimentos. Porque quem executou o devedor de pensão alimentícia foi o menor assistido pela mãe, ok? Certo. Beleza? Foi feito um acordo. Ok. Feito o acordo, um mês depois, aquele menor completou os 18 anos. O que acontece? Ele passou a ser, então, o dono, né, o titular do direito ao recebimento daqueles alimentos que foi pactuado enquanto ele era menor. Um mês depois, ele entrou em contato com o pai e falou: pai, o dinheiro é meu e eu quero modificar a forma de pagamento da pensão alimentícia e eu não quero que o senhor deposite mais a minha parte na conta da mãe. Eu quero que o senhor deposite a minha parte na minha conta. Aí, beleza. Essas são as lacunas que o direito não ensina, né? Aí, nós fizemos um outro acordo para revisionar a pensão alimentícia anteriormente assinado pela mãe, contudo agora fazendo a modificação pelo titular do direito e passou a ser maior. E ele tem a disposição de alterar o direito dele, porque agora passou a ser um direito disponível. Ele tem 18 anos, ele tem a disponibilidade de alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia, porque ele é o titular. E a mãe brigou dentro dos autos, falando que aquela pensão alimentícia tinha que ser pago para ela, porque ela bancou o filho enquanto o pai não pagou aquele período. Só que o juiz julgou e entendeu que o valor pertence ao menor e não à mãe. Se a mãe quiser uma indenização, ela tem que entrar com uma ação de indenização se ela quiser contra o filho. Fora da esfera. Ela que entra com uma indenização contra o filho, porque ela bancou o filho. Entendi. E não é Entendeu? nem contra o pai, contra o filho, né? Contra o filho. É. Porque o filho agora pegou o direito dele, que é o recebimento da pensão. As pessoas esquecem. A pensão pertence à mãe? Não. Pertence ao filho. Ao filho. O filho, quando a mãe entra com uma execução de alimentos contra o pai, ela está ou representando ou assistindo o menor contra o pai. Doutor, você tocou num ponto muito interessante, muito legal. É muito legal essa situação. Vou ser bem sincero, nosso escritório cuida de direito de família, eu tenho um advogado que cuida de direito de família lá. Sim. Mas eu tenho uma opinião particular, tá? Então, vou te falar de vários casos que eu tive, mas idênticos, parecidos, aliás. Da pessoa se separar e a mãe nos consultar e falar: não, eu não quero pensão, eu não preciso do dinheiro desse cara, isso, aquilo, não sei o quê. E assim, não sei se eu estou errado, mas o que eu aconselho, eu falo: você não tem direito de abrir mão de um direito que não é seu. Sim. Falei: se você não precisa do dinheiro dele, você vai pedir sim os alimentos, você vai abrir uma poupança para o seu filho, para sua filha, vai depositar esse dinheiro e você vai liberar para ele quando ele completar 18 anos para ele fazer o que quiser, mas você não tem o direito de abrir mão de um direito que não é seu. Não é seu os alimentos, é dele. Tanto é que o Ministério Público, quando tem menor, ele tem que opinar. É um direito indisponível. Os alimentos, ele é indisponível, ele é do menor. Outro caso interessante, já que nós vamos falar de casos agora, né? É legal falar de casos. Eu sou criminalista, mas eu participo de todos os processos do meu escritório. Todos os processos eu tenho ciência dentro do meu escritório. Eu participo de todos. Inclusive a consulta passa tudo por mim. Então vamos lá. Eu tive um caso de alimentos também, execução. O cliente é meu amigo, chegou lá no escritório e falou: doutor, eu estou sendo procurado, saiu mandado de prisão contra mim. O oficial foi no meu endereço lá, não estava, por causa de alimentos. Eu estou tantos anos sem pagar alimentos, eu não tenho dinheiro para pagar esses alimentos e agora saiu o meu mandado de prisão. Aí eu falei: legal. Falei assim: vamos ver esse caso então, né? E aí eu peguei uma procuração dele, me habilitei nos autos
né? Tem um detalhe, né, para quem não sabe, da execução de alimentos pelo rito da prisão, né? Quando você entra com uma execução pelo rito da prisão, dos 3 últimos aluguéis, dos 3 Seu últimos barriga. eu cobro aluguel, então são os despejos na cabeça. Aí, assim, os 3 últimas pensões alimentícias, o juiz só dá o alvará de soltura se pagar as 3 últimas que foi objeto da prisão e aquelas que se vencerem durante a execução pelo rito da prisão. Que fique bem claro, algo não que as é pessoas só se 3 esquecem, últimas. né? Então ali, a pessoa entrou com os alimentos, devia Pronto. 3, uma, Exato. 2. Exato. Tudo que venceu durante o curso do processo, só passou 3 anos de processo, ele não pagou. Ele tem 3 anos, mais 3 os 3 meses para pagar. É o tudo. seguinte, as pessoas esquecem que existem 3 tipos de alimentos a serem executados. Primeiro, as 3 últimas, cabe prisão, certo? De 3 para trás, cabe a execução pelo rito comum, que é como se estivesse cobrando o cheque, ok? E existe as pensões vincendas. As pensões vincendas, aonde que ela vai entrar? No rito da prisão. Porque aquelas que já estão vencidas, aquelas que estão atrás das 3 últimas, que é da prisão, não tem como você colocar naquela que é do rito comum, as vincendas. Não. As vincendas vão entrar no rito da Dela prisão. própria. Da prisão, entendeu? Viu? E aí, É muito nesse doido caso, isso. quando eu me habilitei, eu comecei a analisar os autos e eu vi que o menor completou 18 anos. 18 anos. Eita, e aí você... E aí eu peguei e chamei ele para o escritório. Tá. Falei, como é que é a sua relação com o seu filho? Eu e meu filho? A gente parece 2 irmãos. Tá. Brother, Tá que fácil. isso é coisa da mãe dele. Hum. Entendeu? Coisa da mãe dele. Ela quer ver o camundongo entrar no quarto dela à noite, mas não quer ver eu. Aham. Não quer ele nem pintado Falei, de ouro. sério? Ele falou, sério. Aí eu peguei e falei assim, ele viria aqui assinar uma procuração, um termo de acordo aqui? Claro que vem, doutor, mas ele não pode. Pode. Completou 18 anos. Marquei, foi lá o pai, foi lá o filho, fiz um termo de acordo, parcelou em 200 mil vezes. Só não pode abrir mão. Em tese. Parcelou. Doutor, juntei o termo de acordo assinado pelos A 2. advogada veio 1 milhão em cima de você, não veio? Pedir litigância de má fé e Não, tudo mais? o advogado no processo se manifestou. Eu falei que ela não tinha mais capacidade postulatória em Mas relação ao filho. Mas ela não te atacou? Porque o caso que eu tive, que o filho, Não. depois de maior, fez acordo, ela falou que ia me representar na OAB. Não, Eu falei, ela vai, porque não, não tem o ela que fazer. não, ela não me atacou, a pessoa do Dr. Sidney, Ah. mas ela atacou processualmente. Ela achou que foi A advogada da parte contrária, ela me atacou pessoalmente. não, Foi ela isso. achou que foi não foi justo, Justo. né? Mas não é Ela não justo, usou né? Eu não, antiético, né? Só eu usou- não sou eu que fiz a lei, então Sim, não tô nem aí, eu exato. só peço pro juiz aplicar. Eu Aplica não e faço acabou. lei. E aí fez... Deu o certo, juiz fez o homologou. acordo, homologou. Aham, Eu representei ele, olha que loucura. Eu representei o menino, Tá. juntei nos autos o termo de Você também acordo. fez isso no outro. Acabou, cara. O juiz abriu vista pro Ministério Público, o Ministério Público falou, tendo em vista que o menor atingiu a maioridade, não tem mais interesse processual, não tem mais interesse. O MP não tem mais interesse processual na causa. Exato. O juiz, homologou, acabou. Aí ele arrumou uma guerra interna lá depois, mas isso não é problema nosso. Nós, como advogados, temos que trazer a solução jurídica. Essas soluções pessoais, aí vai no psicólogo, no psiquiatra, na polícia. Exato. Entendeu? É igual esse meu cliente que fez esse acordo com o filho depois que ele fez a maioridade. O filho pegou esse dinheiro que o pai pagava todo mês e comprou uma moto pra ele. Aí. Só que assim, o menino tinha boa intenção. Ele comprou uma moto pra trabalhar de entregador, fazer entrega. iFood, essas coisas, né? Uhum. Então o menino queria independência. E com o dinheiro da pensão que a mãe tava pegando pra ela, Conseguiu. ele pegou, tinha um dinheirinho guardado, foi e comprou uma motinha pra ele. E foi trabalhar. Só que imagina só como que tava o clima dentro da casa dele, né? Eu já também não quero nem saber. Ô, doutor, agora uma pergunta para ir pro corte. Uma pergunta interessante e importante, tá? Imagine você que o juiz decretou a prisão por 30 dias por uma dívida, vamos falar assim, simbólica, ó, de 30 mil reais, vamos supor. Uhum. Tá? 30 mil reais de alimentos, juiz decretou a prisão pela primeira vez do devedor Tá. por 30 dias. O 30 devedor mil por 30 dias. Isso, o Tá. devedor não pagou. Uhum. O devedor foi localizado, parou numa blitz,
viu o mandado de prisão, levou ele preso, Ficou 30 dias. não conseguiu fazer acordo, não conseguiu pagar, ficou 30 dias Saiu. preso. Aí o CDP, ou a cadeia pública de Piracaia, soltou ele. Ok. E aí? Como E é que fica a questão da dívida? Pode prender novamente por causa dessa dívida? Não. E aí, como é que fica a questão processual desse valor? A questão processual é o seguinte, olha, uma vez que a pessoa é presa por uma dívida alimentar, ela cumpre 100% do prazo da prisão, esses 30 mil reais, que foi o que gerou a prisão, ele não pode ser mais preso por causa desses 30 mil reais. Não pode ser mais preso. Ó, Isso é lembrando... um entendimento doutrinário? Não, Tá na lei? tá na lei. Ou Eu não é- sei te falar exatamente qual é o artigo. Mas existe na lei essa previsão. Existe a previsão aí, tá? Então, você me deu um valor de 30 mil reais, presumo que a pensão seja 10 mil por mês. A gente tá falando das 3 últimas pensões. Não, independente, cumulou, não cumulou. Imagine que os 30 mil cumulou 3 anos de pensão. Ó. Depois de uma ação De execução no rito da prisão. que foi Imagine acumulando. que foi acumulando, o processo foi As vincendas foi foram vencendo vindo. durante Tá, o processo. entendi. Chegou uma hora que prendeu o cara tava lá com 30 pau e O não fato pagou. o fato gerador da prisão não pode ser novamente o fato gerador para a segunda prisão. Sim. Agora é o seguinte, ele foi preso em razão do fato gerador de 30 mil reais, certo? Ele saiu, aí venceu mais uma pensão. Vamos supor que essa pensão seja de 2 mil reais. Zero o cronômetro dele de pensão. Zero. Aí esses 2 mil reais que está em aberto pode ser preso por causa desses 2 mil reais. E esses 30 pau? Então, aí é convertido pelo rito da execução comum, da cobrança normal, aquela cobrança Vai em cima da conta bancária, patrimônio, veículo, que é casa. mediante penhora, entendeu? Penhora. Tá. Então, assim, converte o rito processual dessa execução por prisão, ela converte para o rito comum. Aham. Então, ela volta, aí assim, aí você começa a buscar bens, patrimônio, tudo, é execução comum, tá? O fato gerador não pode ser mais utilizado para a segunda prisão. Certo. Isso é lei. Certo. É isso aí, Legal. né? Esse tema de alimentos aí, se você for explorar cada tópico, cada experiência, tem muito assunto, né? Tem, é muito Tem legal. muito assunto, é um muito tema legal. muito amplo, né? Uma coisa que eu gosto muito, dentro das execuções, é o poder atípico do juiz, né? Com a reforma do Código de Processo Civil, deu ao juiz um poder atípico. Aí você pergunta, mas que poder atípico é esse? Porque o juiz, dentro da execução, ele tem os poderes típicos do juiz. Que são os previstos em lei. Previstos em lei. É um rol taxativo do que o juiz pode fazer, inclusive na execução comum, a gente passando da execução, tirando de lado a execução por prisão, a gente agora vai falar sobre a execução pelo rito comum, né, de alimentos, enfim, qualquer tipo de execução que vai pelo rito comum. O juiz, ele tem lá os poderes para começar a fazer a busca de patrimônio do devedor. E tem que ter lá um rol de preferência. O rol de preferência, o número 1 do rol de preferência para fazer a expropriação de bens do devedor é dinheiro. Conta bancária. Dinheiro. Aonde quer que ele esteja. O dinheiro está em poupança, está em aplicação. Na ordem de preferência, a primeira coisa que busca é dinheiro. Dinheiro. E aí depois vem as outras preferências. Aí tem bens móveis, bens imóveis, aí tem alguns outros itens que eu não me lembro de cabeça, né? Mas o preferencial sempre é dinheiro. Tanto é que, importante a gente entender, que numa execução, você fez lá a penhora por exemplo, de um veículo. O veículo custa 100 mil reais, ok? Porque você pesquisou dinheiro, não achou dinheiro, e aí você achou o carro. Sabe que o carro está no nome do devedor, você vai lá e penhora o carro. Só que o problema do carro é que você tem que fazer uma asta pública, ou fazer uma venda direta, ou adjudicação. Né? O próprio devedor... Localizou um veículo, ele pode adjudicar o veículo? Pode adjudicar. Tá? Acontece que, vamos supor nesse exemplo que eu vou dar agora, ele pede mais um cisbajude para buscar mais bens em nome do devedor. E aí, depois de penhorado o carro, ele consegue penhorar 200 mil reais em dinheiro numa conta.
Qual que vai ser a preferência? O dinheiro. Então vai fazer a liberação do bem móvel penhorado, que é o Penhorado, carro, e dá a para preferência pegar ao o dinheiro. dinheiro. A mesma forma, às vezes acontece você penhorar uma casa e aí depois você acha dinheiro. A penhora da casa, ela é tirada por causa do dinheiro. Tá. E, digo mais, se o devedor ele conseguir o dinheiro durante a instrução processual da penhora, está naquela fase de ir para a asta pública, ele conseguiu o dinheiro. Ele pode peticionar nos autos e falar: olha, excelência, eu tenho dinheiro, eu Quero pagar. consegui, quero pagar. O juiz ele libera a penhora do imóvel e dá preferência ao dinheiro. Para o dinheiro. Para o dinheiro. Sempre dinheiro. Isso é uma coisa muito legal também na execução, Muito bom, doutor. né? É Muito boa a isso. nossa conversa hoje. Assim, superou expectativas. Era um tema livre, chegamos falando de alimentos, execução. Alimentos. Mas é que é um tema muito amplo. Se for continuar a discussão Sim, dos alimentos, vai sim. embora, né? E peraí, antes de a gente terminar esse podcast, hoje nós estamos no dia 4 de abril de Perfeito. 2025. Dia 10 de abril de 2025, nós teremos então a Solenidade solenidade. de posse da Abracrim Regional Bragança Paulista. Então, para você que ainda não está sabendo, a Abracrim é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, é a maior associação de advogado criminalista do Brasil. Ela está aqui no estado de São Paulo instalando uma regional em Bragança Paulista, tá? Para quem me segue nas redes sociais aí deve estar percebendo a movimentação. Os colegas que vêm se associando, eu estou fazendo uma postagem deles lá. Eu marco a Abracrim Nacional, marco a Abracrim Estadual. É um movimento legal, justamente de incentivo, de atrair a curiosidade dos colegas advogados criminalistas para conhecer, né, a Abracrim. Mas eu deixo aqui o convite, está aberto para todo mundo. Vai ser na OAB Bragança Paulista, solenidade de posse da Abracrim Regional Bragança Paulista, da diretoria que será instalada. Após essa posse, vai ter uma palestra com o doutor Cristiano Joucadar, que eu já deixo aqui o meu abraço, doutor Cristiano, criminalista, palestra sobre Tribunal do Júri. E após a palestra de Tribunal do Júri, já está marcado no Bárnia Bar, é um bar no Bragança Paulista lá, um bar de pré-pago. Você põe o cartãozinho na boca da torneira do chopp e tira lá, você vai olhando lá, 2, 3, 4, 5, 6 reais, vai contando quanto você vai colocando no copo em reais. É um pré-pago, é legal. E nos encontraremos no bar, né, ao final do evento. Então, assim, você, meu amigo, minha amiga advogado, advogada, criminalista, civilista, que gosta de estar envolvido nesses eventos aí da nossa classe dos advogados, estão convidados, tá? Perfeito. Importante destacar que a gente não resguardou lugares, assim, no sentido de não tem confirma inscrição, né? Não tem reserva. E nós estamos fazendo um Quantas pessoas convite. cabem no auditório, mais ou menos, doutor? Cabe 80 pessoas. Tá? Então, assim, eu acho tá aberto. Eu acho que vai lotar. Eu acho também. Eu acho que vai lotar. Está aberto o convite. Estamos levando o convite pessoalmente para as autoridades, porque a ideia da Abracrim é justamente afunilar a relação institucional para que, quando tem uma demanda, se resolva de forma branda, tá? Então, e para eles também, né? Nós somos do triângulo da justiça. Eles são do triângulo da justiça. Quando o juiz tiver um problema com algum advogado também, nós estaremos à disposição, tá lá, né? Tanto de um lado quanto de outro lado. Nós estamos lá justamente para fazer com que a advocacia tenha uma liberdade de trabalho, seja respeitada, e que a advocacia também respeite as autoridades. Então, né? nós convidamos aí as autoridades, juízes, delegados, diretores dos CER, nós mandamos convites, pessoalmente, inclusive. Durante segunda-feira vamos dar continuidade, faltam mais algumas autoridades. Mas eu acho que vai ser um evento bonito, estamos trabalhando arduamente. Então, de antemão, que eu já agradeço o doutor Cristiano Joucadar, que está nos dando toda a assessoria. Eu agradeço de antemão o doutor Arthur Asfora, lá da Paraíba, João Pessoa, que ele é sobrinho do presidente nacional, que está me dando todo o suporte também. E não posso deixar de agradecer a doutora Thalita Elias, que é o pivô que está centralizado tudo nela, né? Eu e ela que estamos correndo atrás de tudo.
E, obviamente, né, Dr. Gustavo Risse, em Bragança Paulista, que sempre deixou as portas abertas para nós. Presidente da OAB eleito. E o Dr. Gustavo Risse é um dos principais responsáveis por esse evento estar acontecendo, tá? Sim. Ele já me disse, doutor, as portas da OAB Bragança estão abertas para a Bracrim, tá bom? Se vocês quiserem fazer evento, fazer a solenidade, o que vocês precisar, pode contar conosco. A gente está sempre junto. Tudo que agrega para a advocacia, nós estamos juntos. Ótimo, Entendeu? isso é muito bom, doutor. Bem, eu quero agradecer aos colegas que ficaram aqui conosco até o final desse podcast e convidá-los a se inscrever e acompanhar o nosso podcast aí. E obrigado, doutor. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem, colegas, advogados, teremos um convidado especial que vai falar sobre direito condominial. Condominial? Isso. Condominial. Eu só sei do crime. Condominial. Essas outras esferas aí eu não sei. Top. Corrigindo. Mas ele semana que vem terá um amigo nosso aqui que irá discursar sobre direito condominial. Dr. Diamantino, na próxima semana. Isso aí, vai ser um prazer recebê-lo. Gente, um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.